De todas as pessoas que pisaram na Terra ao longo da história, das mais extraordinárias e importantes até as mais simples, nenhuma delas conseguiu escapar do seu destino final: a morte. Sinto muito ter que te relembrar, mas assim como quem veio antes, você também vai morrer. E diante do fim iminente, só uma coisa se torna realmente importante: como você vai usar o tempo que lhe resta? Ou melhor, vamos direto ao ponto. O que você faria se soubesse que morreria em um mês? Sabe, sempre que eu faço essa pergunta para as pessoas, eu recebo a mesma resposta. Eu largaria tudo, sairia do meu emprego, me divertiria mais, faria o que eu realmente gosto e passaria mais tempo com a minha família. E eu confesso, eu acho essa resposta muito curiosa e ao mesmo tempo triste, porque evidencia dois pontos importantes sobre a nossa relação com a morte. O primeiro deles é que claramente nós não estamos aproveitando a vida, já que fazemos coisas que não gostamos, mergulhados em uma rotina sem propósito e que não nos oferece qualquer tipo de realização pessoal. E o segundo é que, mesmo sabendo disso, nós não mudamos. Por quê? Durante muito tempo eu lutei contra essa ideia, mas foi só recentemente que eu finalmente encontrei o que pra mim é a resposta definitiva para a questão: o que você faria se soubesse que morreria em um mês. Sabe, eu percebi que o que eu quero é ser capaz de viver a minha vida de forma que, se eu descobrisse que de fato eu morreria daqui a um mês, eu não precisasse mudar absolutamente nada. Afinal de contas, se a visita do Senhor da Morte fosse capaz de me fazer realizar algo diferente só por saber quando ele vem, por que não fazer isso logo? E sejamos sinceros, ele inegavelmente virá para cada um de nós. Por isso, quando eu penso sobre o que eu faria se tivesse mais um mês de vida, eu gosto de acreditar que continuaria vivendo do mesmo jeito que eu vivo hoje, porque é assim que eu encontro a minha plenitude. Eu acordaria no mesmo horário de sempre e realizaria as mesmas atividades com a mesma alegria e serenidade do dia anterior. Sabe, a última coisa que eu desejo é que quando eu estiver à beira da morte, olhando para trás, eu sinta arrependimento por não ter visto mais vezes o pôr do sol, ou por não ter abraçado mais vezes os meus pais, ou por não ter tido coragem de fazer o que eu realmente queria. E eu gosto de acreditar que, se eu for capaz de seguir esses passos, quando a visita do Senhor da Morte chegar à minha porta, eu vou poder abrir mão da vida tranquilamente, sem qualquer rancor ou remorso, e então perguntá-lo com empolgação: e aí, qual é a próxima aventura que me aguarda? Eu acho engraçado o fato de que a gente vai levando a vida como se ela fosse interminável. Então o fim do ano se aproxima, como é o caso agora, e de repente a gente se assusta falando: caramba, não é que mais um ano já se passou? Foi tão rápido. E com essa percepção surgem milhares de promessas sobre como nós vamos mudar a nossa vida, voltar a praticar atividade física e planejar aquela viagem dos sonhos. Mas nenhuma dessas ideias se concretiza, e dessa forma mais anos passam até que de repente a morte se aproxima e o tempo que antes você negligenciava e gastava com o que não devia, agora se torna o seu bem mais precioso. E pensando bem, eu acho que, no fim das contas, esse é o propósito do tempo, sabe? Fazer com que você perceba justamente quão efêmera e valiosa é a vida. O escritor Franz Kafka disse algo muito interessante a esse respeito: eu gostaria que o mundo estivesse acabando amanhã. Então eu poderia pegar o próximo trem, chegar à sua porta e dizer: venha comigo, nós vamos nos amar sem escrúpulos, medo ou restrições, porque o mundo vai acabar amanhã. Talvez não amemos de forma irracional porque achamos que temos tempo ou temos que contar com o tempo. Mas e se não tivermos tempo? Ou e se o tempo, como o conhecemos, for irrelevante? Eu gostaria que o mundo estivesse acabando amanhã. Nós poderíamos nos ajudar muito. Quando eu te questiono o que você faria se soubesse que morreria em um mês, entenda que essa é, na verdade, uma pergunta retórica. Porque mais importante do que respondê-la é você refletir sobre como tem levado a sua vida até aqui e descobrir por si mesmo se é isso que você realmente deseja. Afinal de contas, para que fechar os olhos para a verdade que está escancarada? Nós podemos tanto morrer amanhã quanto daqui a 30 anos. Essa é a graça da vida, não saber o final do filme. E se eu puder te dar uma sugestão, viva a sua vida de maneira que, quando a sua hora chegar, você possa desapegar disso tudo com a consciência tranquila, sabendo que o seu dia hoje é exatamente como você gostaria que fosse. Se nós conseguirmos realizar essa difícil missão, não haverá arrependimento e nem tristeza, apenas entusiasmo para descobrir o que há do outro lado. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai se interessar por esse aqui, no qual eu falo um pouco sobre como um episódio da série Sandman me fez enxergar a morte de uma maneira que eu nunca havia imaginado antes. Clica aí que eu te espero por lá.